Boa noite. Eu vou fazer a revisão hoje da aula de rota metabólica aeróbia, tá? Alguns de vocês não puderam estar presentes, então eu vou apresentar toda a aula de rota metabólica aeróbia novamente e também vocês aproveitam quem quiser relembrar aí como é que foi essa rota, tá? Então, pessoal, a rota metabólica aeróbia é a rota mais econômica, né? Ela é a mais duradoura. Por quê? Porque é a rota que funciona a partir da nossa respiração. Se chama aeróbia por quê? Porque há a presença do oxigênio. Então eu vou começar com ela aqui, rota metabólica aeróbia. Certo? A aeróbia é o contrário de anaeróbia, então há a presença do oxigênio. Pessoal, nós não tiramos energia do oxigênio, o oxigênio apenas está presente nesta rota metabólica, tá? Então, nunca digam aquela coisa assim, é energia do oxigênio. Não, não é. Existem outros combustíveis, o oxigênio apenas está presente nesta rota metabólica. E ela começa a partir da glicólise, né? Então, nós tivemos lá a glicólise, que ocorreu como rota metabólica anaeróbia, uma rota de velocidade e duração intermediárias, né? E essa glicólise nos forneceu o quê? Nos forneceu aquele piruvato que entrou na mitocôndria. Lembram-se dele? Né? Então a gente tem que pensar aqui que a partir da glicólise a gente vai ter aqui o interior da mitocôndria. Certo? Esse piruvato ele pode ser convertido em ácido pirúvico, né? Como a gente viu antes, depois ácido lático, e acabar diminuindo o pH da célula e, consequentemente, depois diminuindo o pH da corrente sanguínea. Mas aqui, como a demanda energética é menor, né, nós temos menor concentração de ADP aqui, esse piruvato ele vai seguir outro caminho e vai ser convertido agora em uma molécula chamada acetilcoenzima A. Né? A acetilcoenzima A ela é responsável por iniciar um novo ciclo da respiração. Escreve assim, acetil-CoA, certo? Então, a acetilcoenzima A ela vai ser responsável por iniciar uma série de reações. São, olha, uma dezena delas, que nós chamamos esse ciclo aqui da enzima acetilcoenzima A de o ciclo de Krebs. Certo? O ciclo de Krebs, pessoal, ele vai ser responsável por liberar aqui da mitocôndria o seu primeiro resíduo, que depois sai da mitocôndria. Que resíduo é esse, né? Esse primeiro resíduo é o resíduo da nossa respiração celular, né? O que é a respiração? É a inspiração do oxigênio e a expiração do que é? Do dióxido de carbono, do gás carbônico, né? Então, esse gás carbônico vai sair a partir da quebra das moléculas de carbono do acetil-CoA. Então, aqui nós teremos CO2 sendo liberado pela célula. E o acetil-CoA, que na rota do ciclo de Krebs, ele vai ser responsável pelo quê, né? Por liberar moléculas de hidrogênio, isso ainda dentro da mitocôndria, e elétrons livres. Então aqui nós temos o H+, que é o hidrogênio, e o E-, né? O E- que são os elétrons livres. E aí, esses caras se dirigem até a membrana da mitocôndria.
né? Lembrando que a mitocôndria, ela também tem membrana, é uma organela membranosa, né? Importantíssima na nossa célula. E o que vai acontecer, gente? Aqui nós temos um potencial elétrico sendo liberado. Assim como na corrente elétrica, onde a gente usa a passagem de elétrons para produzir energia, a membrana da mitocôndria tem essa capacidade também de utilizar esse potencial, certo? Para formar novas adenosinas trifosfatos, para formar nova ATP. E aí ocorre a ressíntese do ATP. Né? O que seria a ressíntese do ATP? Seria o transporte dessa molécula de hidrogênio e os elétrons livres por essa membrana, certo? Até o exterior. Depois ela trafega, né, pela membrana até o exterior da mitocôndria. Essa cadeia de reações que ocorre aqui de transporte dos elétrons pela membrana, nós chamamos de cadeia de transporte de elétrons. Cadeia de transporte de elétrons, certo? E no final nós vamos ter aquele hidrogênio livre aqui, né? Esse hidrogênio ele vai ter que se ligar à molécula de oxigênio, né? Então meia molécula de oxigênio mais 2 moléculas de hidrogênio para formar o H2O. Então o oxigênio na rota metabólica aeróbia, ele vai estar só aqui no final, esperando o hidrogênio que participou da cadeia de transporte de elétrons, tá? E o resultado final disso vai ser água. Então, os resíduos da rota metabólica aeróbia são água e dióxido de carbono. A produção de energia, ela é 10 vezes, mais que 10 vezes maior do que a da glicólise anaeróbia. Ela produz aí de 32 a 36 ATPs, dependendo da referência que vocês usam. Porque eu posso contar os ATPs que são formados na glicólise ou no ciclo de Krebs. Mas o resultado líquido é em torno de 34 ATPs, certo? Aonde são transformadas essas ATPs? Aqui no interior da mitocôndria, né? Aonde o ADP vai se juntar a um fosfato inorgânico durante esta passagem, né? Essa passagem ocorre ao redor aqui dela e vai se transformar em ATP. Quantas? 36 ATPs até, né? A gente fala 34. Isso vai acontecer várias vezes durante esta passagem de elétrons pela membrana, tá? Curiosidades importantes sobre esta rota, pessoal. Ela libera dióxido de carbono, ou seja, os nossos açúcares, eles são efetivamente liberados em formatos de fumaça pelo nosso organismo, né, por CO2. Então, tudo que a gente come e fica armazenado no interior do nosso corpo é liberado como dióxido de carbono, como gás carbônico, a fumaça. Né? Então é curioso pensar que a massa é transformada, na verdade, em fumaça. Né? Muita gente pensa que a nossa comida é transformada em energia, mas não, a gente não tem essa capacidade, a gente tem que liberar os resíduos disso. Então cada carbono das glicoses são liberados pelos gases da nossa respiração. Olha que interessante. E isso não acontece só com os açúcares, isso acontece também com as gorduras, pela lipólise, e com as proteínas pela proteólise. A proteólise, cada uma delas, vão produzir aqui a molécula fundamental dos lipídios, né? O ácido graxo, e a molécula fundamental aqui das proteínas, o aminoácido. Tanto o ácido graxo quanto o aminoácido dentro da mitocôndria também são convertidos
em acetil-CoA. Tá, pessoal? Também são convertidos em acetil-CoA, entram no ciclo de Krebs, liberam elétrons, os elétrons geram potencial na membrana chamado cadeia de transporte de elétrons, que serve para reconstituir em torno de 34 ATPs. Ok? Vamos agora ver quando que funciona cada um desses. Bom, esse aqui funciona durante o dia, esse é predominante. Tá? A glicólise ela é predominante e ela vai ocorrer nas situações de exercício mais ou menos em torno dos primeiros 5 a 15 minutos de exercício, tá? Tanto que a glicólise é o principal que a gente usa, o principal combustível que nós utilizamos para a nossa respiração, que quando a gente fica muito tempo sem comer, o que baixa é a nossa glicose sanguínea, né? O nosso corpo deixa os lipídios lá para depois, só para situações de emergência, quando a gente efetivamente acabou já com a glicose. Já a lipólise, ela vai acontecer quando o exercício durar mais de 20 minutos, né? Então, a gente vai utilizar a gordura como combustível para a respiração celular quando o exercício durar mais de 20 minutos. Tá? O que não significa que o exercício com mais de 20 minutos, aquele de baixa intensidade, de longa duração, seja o que efetivamente vai consumir mais, vai fazer a gente emagrecer mais. Tá? Mas significa que a gordura é utilizada após 20 minutos de exercício. E a proteólise, gente, ela representa menos de 1% da energia utilizada para a formação de novos ATPs, tá? Se o corpo não quer utilizar proteínas para a rota metabólica. Por quê? Porque isso seria um catabolismo muito sério, né? Eu estaria destruindo as minhas estruturas para utilizar para fazer energia. E isso não é o objetivo do nosso corpo. O nosso corpo ele quer poupar proteínas sempre, né? Proteína é um recurso muito valioso para o nosso organismo. Então ele vai poupar. A proteólise ela vai ocorrer só em situações muito extremas. Por exemplo, quando eu não descansar o suficiente para um exercício, então eu faço um exercício de alta intensidade, né? E aí espero menos de que 2 dias para realizar ele novamente, faço amanhã novamente. O que vai acontecer? Eu posso acabar usando proteínas por não ter recuperado completamente o glicogênio muscular naquele exercício de alta intensidade, entenderam? Então, por exemplo, eu fiz um treino HIIT, né? Um treinamento intervalado de alta intensidade. Hoje, eu vou ter que só daqui a 2 dias fazer esse treinamento novamente, né? Porque o glicogênio demora em torno de 2 dias para ser recuperado no nosso corpo. Se eu fizer um HIIT novamente amanhã, é possível que eu aumente um pouquinho esse percentual da proteólise, porque o meu glicogênio muscular não está ainda completamente restabelecido. E é um exercício de altíssima intensidade. Tá? Gente, por hoje é só, certo? Então, qualquer dúvida estou à disposição. Em breve vou postar aula também sobre déficit e débito de oxigênio, que é o próximo conteúdo. Um abraço.